Para te poder trabalhar com a LGPD, tu tem que conhecer ela muito bem. Por isso eu preciso te fornecer uma série de informações que vão consolidar o teu conhecimento e preparar o terreno para te poder trabalhar com proteção de dados pessoais. Eu não vou esgotar o tema, até porque esse não é o objetivo, mas vou te dar toda a base necessária para te entender o que está por trás de um processo de adequação. Se tu já conhece a LGPD, até pode pular esses vídeos mais teóricos, mas se tu está tendo teu primeiro contato, esse módulo vai ser essencial para te ensinar a começar a pensar como um profissional de privacidade e proteção de dados pessoais. Vamos aos conceitos. O primeiro deles é o de dado pessoal. A LGPD protege dados pessoais. Então, para saber se um dado, uma informação estão protegidos pela LGPD, eles teriam que se encaixar nessa definição aqui. Informação relacionada à pessoa natural, pessoa física, identificada ou identificável. Informações sobre empresas, sociedades ou pessoas jurídicas em geral não estão protegidas pela LGPD. São protegidos por outras normas, como o Código Civil, Lei de Direitos Autorais, de Propriedade Industrial e assim por diante. O que seria um dado pessoal relacionado a uma pessoa identificada? É quando eu consigo, olhando para esse conjunto de dados pessoais que são objeto da minha análise, distinguir a pessoa a quem os dados se referem de todas as demais pessoas. Por exemplo, o dado se refere a essa pessoa aqui, o Fernando Pertile, que mora na rua ABC, número 123, e que tem o e-mail fernando@lgpdpassoapasso.com.br. Eu consigo de cara identificar esse indivíduo, ou pelo menos saber, que o Fernando mora nessa rua e tem esse e-mail. Mas e um dado relacionado a uma pessoa identificável? O que é isso? É quando, numa primeira olhada, eu não sei a qual pessoa os dados se referem, mas com um pouco de cruzamento de informações, eu consigo identificar o titular desse dado. Exemplo, o dado se refere a essa pessoa aqui, ao Fernando, que trabalha no Silva Advogados Associados. É só ir no site do escritório que eu vou ver lá no quadro dos advogados que trabalham lá, o Fernando. Então, esse dado também está protegido pela LGPD. Outro exemplo, a placa de um carro. Pela placa, eu consigo chegar em quem é o proprietário daquele veículo. Mesmo que nem todas as pessoas consigam identificar o proprietário, até porque isso exige algumas informações adicionais, como o número do Renavan, o dado continua sendo pessoal, porque eu consigo saber que aquela pessoa é proprietária de um veículo. Histórico de compras, endereço de IP, registro de dívidas, de bens, tudo que eu conseguir relacionar a um indivíduo são dados pessoais. Dentro de dado pessoal, a LGPD criou uma categoria chamada de dado pessoal sensível. É considerado um dado pessoal sensível se o dado se referir a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual e, por fim, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Sempre que tu estiver gerenciando um dado pessoal que se encaixa nessas descrições aqui, ele vai ser considerado como um dado pessoal sensível. Isso vai ter algumas implicações que a gente vai ver mais pra frente. Titular do dado pessoal. No nosso exemplo é o Fernando, é a pessoa natural a quem os dados pessoais se referem. É o dono dos dados. Tratamento são as operações feitas com os dados pessoais. Coletar um nome, um e-mail, um CPF, um endereço, utilizar esse endereço para enviar um produto comprado pela internet, excluir esse endereço, excluir o e-mail, manter eles armazenados em algum local, tudo isso são operações de tratamento. Esse tratamento é feito por pessoas. E a LGPD chama quem está realizando o tratamento de agente de tratamento. A maioria dos agentes de tratamento são empresas, mas também pode ser uma pessoa física. Dentro da definição de agentes de tratamento, existem duas categorias: os controladores e os operadores. Controladores são as empresas ou as pessoas que tomam as decisões sobre as operações de tratamento. Elas decidem quando coletar um dado, como utilizar esse dado, quando excluir esse dado. Operadores, por outro lado, só executam as decisões dos controladores. Empresas menores que fazem tudo sozinhas são apenas controladoras. Agora, é muito comum em empresas médias ou um pouco maiores a terceirização de algumas etapas, de algumas atividades meio, como o RH, o marketing, enfim. E aí, nessas situações,
A empresa primeira é quem controla os dados, que toma as decisões, mas existe uma outra empresa, uma outra estrutura que apenas segue as ordens e efetua o tratamento dos dados conforme as instruções dadas pela empresa controladora. Para o titular do dado, que pode ser um funcionário ou um cliente, ele só enxerga a empresa controladora, mas por trás os dados foram passados por uma outra estrutura que acaba fazendo no dia a dia as operações. É importante frisar que praticamente nenhuma empresa é unicamente operadora. Mesmo que o núcleo do trabalho dela seja prestar serviços a outras empresas, ela vai ter pelo menos os dados pessoais de seus próprios funcionários ali, sob a responsabilidade primária dela própria. As duas, tanto a controladora quanto a operadora de algum tratamento, precisam estar em conformidade com a LGPD e executar tudo respeitando os direitos dos titulares e as diretrizes legislativas e regulatórias. De tantas responsabilidades que uma empresa já tem, como tributária e trabalhista, agora ela tem mais uma, a de cuidar adequadamente dos dados pessoais que estão sob seu poder. Um último conceito importante é o do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, também conhecido como DPO. É uma pessoa, física ou jurídica, que tem a responsabilidade de cuidar do tema proteção de dados pessoais dentro de uma instituição. Essa é uma das formas de trabalhar com a LGPD e a gente vai ver com mais profundidade aqui no curso.